Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira, né? Como é que tá vocês? Tudo bem? Queria louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela. Que Deus possa derramar da sua graça sobre a vida de cada um de vocês, tá certo? Lembrando que nós estamos ainda diante de uma pandemia e estamos finalizando, estamos saindo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, continue com esses procedimentos, continue evitando aglomerações, continue usando máscara, álcool em gel, fazendo os devidos cuidados para que essa pandemia ela não se espalhe tanto mais como já se espalhou, que nós não venhamos perder tantas pessoas como já foi perdida, né? Que já partiram, já não estão mais entre nós. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus possa derramar da graça dele sobre a sua vida. Que esta semana seja uma semana abençoada, que Deus possa fazer o impossível acontecer, que você possa adquirir bastante conhecimento, que Deus possa fluir horizontes e mais horizontes na sua vida, porque você é um aluno, você é um aluno, é uma aluna dedicado, que é compromissado com a sua escola, com o meio que você vive. Então acredite e creio que Deus ele vai te ajudar e você vai a cada dia estar crescendo mais os seus conhecimentos. Então, louvo a Deus mais uma vez pela sua vida e por toda a sua família. Então, agora nós iremos partir, né, para o estudo, certo, dos conteúdos propriamente dito. Nós vamos ver alguns slides aí falando dos assuntos abordados no decorrer das aulas, tá certo? Então, nós vamos agora para os nossos slides. Vamos lá? Pronto, meus alunos, né? Então, vamos agora para a nossa atividade de arte, a sétima atividade, né? Nesse segundo semestre, arte e educação. Vamos lá? Disciplina é arte. Unidade temática, o teatro, nós vamos começar a falar sobre o teatro, né? Objeto de conhecimento, contextos e práticas. Habilidades, reconhecer e apreciar artistas. E grupo de teatro brasileiro e estrangeiro de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. Então, nós vamos, nossa aula de hoje, certo? Nós vamos dar início aqui a um tema bastante interessante para algumas pessoas, que é o teatro. E aí nós vamos começar com uma cena aí com o teatro, né? Teatro aí da antiguidade, teatro aí da Grécia, né? Que é totalmente diferente dos dias atuais, né? Se você observa, ele era numa livre aí, tá certo? Geralmente esses teatros, eles tinham a capacidade aproximadamente de umas 10 mil pessoas, né? Alguns teatros, outros tinham capacidade menores. Na verdade, o que é teatro? Teatro é um termo de origem grega, que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e o edifício onde são apresentadas essas peças. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Então, nós temos ao lado a imagem, né? Duas pessoas aí, com certeza, fazendo uma dramatização de uma peça teatral. São vários tipos de peças teatrais, mas teatro é um termo de origem grega, né? Na verdade, surgiu na Grécia Antiga e, com o passar dos anos, foi evoluindo e hoje nós conhecemos teatros de diversas formas. Qual é a função do teatro? Na verdade, o teatro tem suas funções, né? E qual é a função do teatro? Como se pode perceber, a função de teatro, de maneira ampla, né? De uma maneira ampla, geral, é a de causar reflexão e purificar, por meio de cartazes, o espírito do homem. Sua importância se reafirma pelo aprofundamento do seu reflexivo e social, do ser reflexivo e social. Então, a função do teatro, né, é exatamente, ela tem uma função ampla, né, muito ampla, é reafirmar o aprofundamento do ser reflexivo e social.
é envolver, né? A função do teatro é envolver o ser humano no meio que vive. Qual é o principal objetivo do teatro, né? Nós falamos sobre a função dele. E qual é o principal objetivo do teatro, né? Com auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimento no público. Então, exatamente, o principal objetivo de um teatro é despertar sentimento no público. É apresentar uma situação, um fato que ocorreu, ou uma história de alguém através de teatro, né? Ou seja, o principal objetivo é despertar sentimentos no público, né? Quais os elementos básicos do teatro? O teatro tem seus elementos básicos, né? Dentre os elementos que constituem a linguagem teatral estão. Então, esses são os personagens, são os elementos básicos de um teatro: personagem, figurino, maquiagem, cenário, sonoplastia, iluminação e objeto de cena. Então, esses são os elementos que constituem um teatro. Só relembrando: personagem, figurino, maquiagem, cenário, sonoplastia, iluminação e objeto de cena. De forma resumida, podemos definir esses elementos assim: personagem, papel interpretado pelo autor ou atriz de um espetáculo teatral. Ok? Qual é o objetivo do teatro grego? Nós vimos lá no slide anterior o objetivo do teatro, o principal objetivo do teatro. Agora nós queremos ver o principal objetivo do teatro grego, onde tudo começou, né? O teatro, ele começa na Grécia. Então, qual era o objetivo do teatro grego? Com função social e cívica, o teatro e suas representações estavam associadas às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio. Então, tudo começou o teatro com o objetivo de festividades religiosas e celebrações para saudar, para adorar o deus Dionísio, que era o deus das uvas, né? Tá certo? Então, esse era o principal objetivo do teatro grego, era as festividades religiosas, ou seja, comemorar as festividades religiosas e saudar, celebrar, né? Adorar ao deus Dionísio. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e para contar histórias sobre a sua vida cotidiana. Em suas origens, teatro esteve diretamente ligado com a religião. O povo acreditava que através das encenações era possível invocar os deuses e manipular as forças da natureza. Usavam máscaras e fantasias, cantavam, dançavam e ensinavam, mas não tratavam diálogos, ok? Então, assim, só lembrando que tudo começou o teatro na Grécia e o principal objetivo do teatro grego era comemorar as festas religiosas, né? Segundo eles, quando eles faziam os teatros, eles invocavam os deuses deles e também festejar, né? Adorar ao deus Dionísio, né? No Egito Antigo, no Antigo Egito, além dos deuses, os faraós também eram homenageados com rituais. Com o passar do tempo, formaram-se os grandes rituais que futuramente se transformariam em espetáculo. Durante esse período, o teatro não era um entretenimento popular, era apresentado somente para a nobreza e seus convidados. Foi na Grécia que o teatro se popularizou. As grandes celebrações para o deus do vinho, né, que é o Dionísio, acontecia periodicamente e foi durante uma destas celebrações que o primeiro diálogo surgiu. E este acontecimento foi o que gerou a semente do teatro ocidental como conhecemos hoje. Então, assim, só voltando um pouco aqui,
o teatro ele teve início lá na Grécia Antiga, certo? E lá tudo começou lá, né, com celebrações, adorações religiosas aos deuses, e especialmente ao deus Dionísio, que é o deus das uvas, né? Certo? E do vinho, das uvas e do vinho, tá certo? Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? Foram mudando, né? Foram mudando, foram se aperfeiçoando, certo? E chegou o teatro como nós temos hoje, né? O teatro como é hoje. Então, dá para vocês observarem aí uma imagem aí de um teatro grego antigo, né? Como eu falei para vocês, ele cabia aproximadamente 10.000 pessoas, certo? Mas eu vou estar agora passando para vocês um vídeo, certo? Vocês vão assistir um vídeo um pouco sobre o teatro, sobre o surgimento do teatro, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo agora, tá bom? Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma noção de como surgiu o teatro. Antes mesmo de desenvolver uma língua, o homem já produzia arte. Os primeiros registros conhecidos são os desenhos e pinturas rupestres. Aqueles registros encontrados dentro de cavernas que reproduziam os costumes e rituais praticados pelos homens primitivos na pré-história. O tempo foi passando e assim a arte foi se transformando e adquirindo características de cada povo. Quem merece destaque a partir de então são os gregos, conhecidos como filósofos e artistas de toda a história antiga. Tratavam de valorizar o conhecimento e o desenvolvimento das artes. Desde o mundo primitivo até o surgimento das grandes civilizações, a mudança estava ligada ao fundamento religioso. Então, a manifestação teatral acontecia basicamente pela oralidade, ou seja, pela fala. O teatro com o recurso da escrita foi possível somente no século V, por volta de 400 anos depois de Cristo, nas escolas de filosofia, observando a necessidade e permanência da história para futuras gerações. Vamos refletir. Para se fazer teatro é preciso que alguém represente o papel, ou seja, o ator ou a atriz, aquele que conte uma história. Precisamos também de alguém que assista, ou seja, o público, e que tudo seja ao vivo. Seja o ator quem conta e o público quem acompanha a história, esse teatro pode acontecer em qualquer lugar. O teatro esteve presente em todos os lugares do planeta, mas é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Seguidores a ele se reuniam em templos ou saíam em procissões entoando hinos de louvor ao deus Dionísio. Na metade do século VI a.C., ou seja, por volta de 500 anos antes de Cristo, um seguidor de Dionísio, chamado Téspis, deu início a uma revolução. Durante o culto, ao invés de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou "Eu, Dionísio, sou formidável". Então, ao cantar "Eu, Dionísio", ao invés de "Ele, Dionísio", Téspis teve uma brilhante ideia do ofício, trabalho do ator, e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir desse momento, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, onde grandes edifícios ao ar livre foram a ele destinados, o lugar de onde acontecia o teatro. A palavra teatro vem do grego teatron e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e ouvir os atores representando. Lembrando que alguns teatros tinham capacidade para um público de mais de 10.000 pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante, a de proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento a um grupo. A multidão se acomodava nas arquibancadas em meio à colina.
sob aquele sol escaldante da Grécia. O festival de teatro duraria 6 dias, e durante esse tempo o povo todo poderia ver e apreciar atores, poetas, autores de tragédias ou comédias. Você sabe de onde veio essa história de tragédia e comédia? Se você está pensando nos gregos, bom, você acertou. A tragédia grega era um modo de se contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram ligados à questão de lei, justiça e destino. A tragédia também servia para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. A comédia, por sua vez, indo contra os finais melancólicos da tragédia, tinha como personagem principal pessoas comuns da sociedade, podendo ser até animais, e seu principal objetivo era o de provocar o riso. Como pensava Aristóteles, o teatro era uma forma de terapia, ajudando a eliminar os excessos emocionais. A plateia voltava mais aliviada para casa. Esse processo é conhecido como catarse. Quando pensamos em teatro, já associamos a algo a ser contado, uma representação, explorando diversos elementos. Um dos elementos básicos do teatro é o tema, o assunto daquela encenação. O enredo são as etapas da história a ser contada, o começo, o meio e o fim. O porquê daquilo acontecer, sequência de fatos e acontecimentos da história. O conflito é a relação entre os personagens, como o amor, o ódio, a simpatia, desprezo, a amizade, rivalidade, entre outros, que irá predominar naquela peça de teatro. O espaço é o lugar de onde ocorre a história, lembrando que não é o lugar real de onde estamos, mas para onde somos transportados. Qualquer coisa que o artista imagine, o cenário e o espaço cênico. O tempo também não é o tempo real que vivenciamos a peça. Por exemplo, ficamos lá por 1, 2 horas. Não é esse tempo que estamos falando, mas sim o tempo dramático de onde acontece a história, podendo durar dias, semanas, meses, anos, décadas, enfim, a retratação do tempo na história. Vale lembrar que no teatro o tempo e espaço podem variar dependendo dos elementos que são utilizados, como a iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem e o próprio espaço, até se chegar ao público, plateia para se contar a história. A história é o que nós contamos e para quem contamos. O público e o ator é quem realiza as ações. Existe também o roteirista, o dramaturgo, escritor e a ideia do que acontece na cena. E aí, ficou por dentro do teatro? Até a próxima! Pronto, né? Você acabou de assistir o vídeo, acredito que você assistiu aí toda a introdução de que é um teatro. Nas aulas que vem nós vamos aperfeiçoar mais, certo? Mas essa aula de hoje era apresentar o que é o teatro, a função do teatro, as características, o objetivo, onde começou, como tudo começou, certo? E você também assistiu o vídeo aí, esse pequeno vídeo falando sobre o surgimento do teatro. Então, para responder essas questões aqui que estão aqui, você vai ter que ver os slides que eu passei, você vai ter que assistir esse vídeo que está incluso nesse meu vídeo. Então, você assistindo essa videoaula, tanto os slides como o vídeo surgimento do teatro, você vai conseguir responder essas questões. Lembrando que é nessa aula que você tem que fazer, você vai ter que assistir a videoaula, certo? Vai ter que responder as questões, certo? Eu acredito que dê tempo. Se não der tempo, você copia, certo? Porque a correção vai ser na próxima aula. Mas eu acredito que dá tempo você copiar e responder, certo? Nós temos 8 questões. Lembrando que nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, ok, certo? A 8ª questão, ela é um desafio, na verdade. É um prêmio que que eu estou dando para vocês. Quem conseguir fazer a 8ª questão, que é apresentar uma cena teatral,
certo? Você vai apresentar essa cena teatral, vai fazer uma cena teatral a que você quiser fazer. Você pode criar, você pode já pegar uma que já é criada, tipo Chapeuzinho Vermelho, ou uma cena, qualquer cena. Você pode até criar a cena, viu? Criar a cena, você vai apresentar a cena, vai gravar e vai enviar para mim. Se você fizer isso, você vai ganhar 10 pontos, certo? 10 pontos você ganha. Professor, os 10 pontos é se tiver... Não, você fazendo a peça, a cena teatral, gravando e mandando para mim, você já tem 10 pontos para ajudar você na prova agora, na terceira nota bimestral, certo? Essa oitava questão é facultativa, só faz quem quiser, mas quem fizer essa oitava questão tem 10 pontos garantidos, tá certo? Então, meus queridos, eu conto com a participação de todos, estou aqui, pode ligar, pode perguntar qualquer coisa para mim, que eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? Então, agora vamos trabalhar, ok? Pronto, meus queridos alunos, acredito que você assistiu, viu a videoaula por completo. Se você está me ouvindo é porque você assistiu, né? Aprendeu, aumentou mais o seu conhecimento, né? Então a hora agora é você exercitar, é você resolver as atividades propostas, tá certo? Copiar no caderno, responder e enviar para mim no horário correto, dentro de cada aula, tá bom? Então, eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida, pela sua família, pela sua parentela e que Deus possa derramar da graça dele sobre a sua vida, que tenha um bom dia, uma boa aula, uma boa tarde, que Deus possa lhe abençoar profundamente, tá certo? Estou aqui à sua disposição, pode ligar, pode mandar áudio, estou aqui para lhe ajudar, tá certo? E que a cada dia os seus conhecimentos sejam aumentados mais para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então, um abraço, tchau. Estou aqui aguardando o seu chamado, a sua atividade, tá bom? Vamos lá então? Tchau.